devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, segundo Crônicas, capítulos 27 a 29. O livro de Crônicas agora mostra mais uma vez os reis que seguiram nessa linhagem. São apresentados 3 reis. O primeiro deles é Jotão. Jotão era o filho de Uzias, aquele rei leproso, e que assumiu o poder assim que o seu pai acabou sendo contaminado, de forma a dividir esse poder, e então de forma definitiva após a morte do seu pai. Assim como acontece em Reis, o relato sobre Jotão é bem curto em Crônicas, porém traz alguns detalhes que não foram apresentados no livro de Reis. É dito que Jotão edificou o portão de cima da casa do Senhor e também edificou muitas cidades, construiu cidades na região montanhosa de Judá. Isso mostrava o compromisso de Jotão tanto com voltar-se ao Senhor, quanto com a casa do Senhor, o templo, como também com o fortalecimento militar com maior segurança e estabilidade para Judá. Ao fim do reinado discreto, porém bom, de Jotão, o seu filho Acás assume o reino, com um governo que foi terrivelmente mau. Acás tem um relato muito pesado no livro de Reis e que agora é repetido. Acás foi um rei que não buscou o Senhor, foi um rei que queimou os seus próprios filhos aos ídolos, fazendo abominações daqueles povos que viviam naquela terra antes de Israel. Acás foi talvez o rei mais terrível de Judá. Por isso, o Senhor o entregou nas mãos dos reis sírios. Então, a derrota que nós vemos no livro de Reis é um fruto justamente desse pecado de Acás. O Senhor disciplinou Judá por conta desse rei inconsequente, desse rei ímpio que não temia ao Senhor. Logo em seguida aparece o relato da profeta Obed. Obed foi um profeta que falou ao exército de Israel que havia vencido Judá. Ele pregou a justiça e a misericórdia para os soldados de Israel, que assim foram graciosos com os presos de Judá. Eles deram roupas, sandálias, comida, bebida, os ungiram, os fizeram montar em jumentos e os conduziram até Jericó, devolvendo-os assim para a sua terra de Judá e depois voltaram para Samaria. Após esse breve parêntese, que conta a história da profecia de Obed para Israel, o texto volta novamente atenção para Acás. Acás pede socorro aos assírios e é atendido, como vimos lá no texto de Reis. Porém, o cronista diz que isso foi de pouco uso, que por mais que ele tenha oferecido objetos da casa do Senhor ao rei da Síria, isso não lhe serviu de nada. Ou seja, por mais que tenha ocorrido o socorro militar, como narrado em Reis, o cronista da visão teológica mostra que não houve nenhum proveito nisso. Por quê? Porque logo em seguida é descrita a idolatria de Acás. Após buscar refúgio na Síria, Acás se torna ainda mais idólatra do que já era no começo do reinado, trazendo ainda mais juízo, ainda mais dor por conta de seu pecado a Judá. Logo após a morte de Acás, Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. E o cronista dá muita ênfase, traz muitos detalhes da reforma promovida por Ezequias. Ezequias, logo no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, ele abriu os portões da casa do Senhor e começou a reparar o templo. Ele ordenou os sacerdotes e levitas para que servissem na purificação do templo. É descrita então toda a purificação que realizaram e em seguida o texto é concluído com as ofertas oferecidas, tanto pelo rei como também por todo o povo. Isso mostra justamente o reestabelecimento do culto, conforme o Senhor desejava. Ezequias serviu para trazer o culto de volta para o centro do povo de Judá. Por meio desses relatos, o cronista ele apresenta um forte contraste entre os reinados. Jotão é um rei fiel, porém que age de forma discreta. Serve para estabilidade, mas não tem grandes destaques de reformas. Acás, por outro lado, traz uma ruína a todo o povo. O seu pecado traz graves consequências. E por fim, Ezequias é quem renova o culto ao Senhor. É quem traz de novo o culto para a vida de Judá. O propósito, então, do cronista era justamente mostrar que a vida, que a bênção do Senhor estavam diretamente ligadas à fidelidade à aliança, ao zelo pelo culto ao Senhor.
O culto legítimo e a pureza são essenciais para que Deus abençoe esse povo após o exílio, que procurava reconstruir Judá. Mesmo em tempos de grande declínio, de grande abandono do Senhor, Deus está disposto a restaurar o seu povo. Se houver um arrependimento e um desejo pelo culto ao Senhor, se houver uma reforma sincera para com o Senhor. Esses reinados, como já temos observado, são um padrão cíclico. Há reis bons, reis maus, e eles se intercalam. Reis que trazem reformas, reis que conduzem ao pecado novamente, mas todo esse padrão aponta para a necessidade de um rei que seja perfeito. Cristo é o rei que quebra o ciclo. É o rei eterno, que permanece fiel para sempre. Um rei que não é substituído, que não é sucedido, mas que estabeleceu um reino de justiça, que perdura para todo sempre. A própria purificação do templo feita por Ezequias, o zelo dele pela casa do Senhor, ecoa a preocupação que seria evidenciada de forma perfeita, plena, sem pecado na pessoa de Cristo. Cristo é aquele que cumpre os dizeres do profeta, de que o zelo da casa do Senhor o consome. Além disso, o fracasso de Acaz em buscar forças, ao buscar salvação em potências estrangeiras, como era o caso da Síria, nos lembra de que nós jamais devemos nos firmar em alianças humanas. A nossa única segurança, o nosso único conforto está na aliança estabelecida por Cristo. Ao invés de confiarmos em homens, no nosso braço, somos chamados a descansarmos em Cristo. Portanto, meu irmão, reconheça a dependência de Cristo. Reconheça a sua necessidade de Cristo. Você jamais será salvo pela força do seu braço. Jamais será salvo pela ação de outras pessoas. A sua única esperança de salvação está na pessoa de Cristo. Busque refúgio nele. Também notamos que a reforma ela começa pela adoração. Podemos muito bem dizer da boca para fora que servimos a Deus, mas isso será engano se a nossa fé não resultar em adoração a Deus. Se nós verdadeiramente nos voltamos a Deus e o servimos, isso será evidenciado pela adoração, tanto comunitária, no dia do Senhor, no culto, como também no dia a dia. A nossa vida deve ser desfrutada em adoração a Deus, para a glória de Deus. Portanto, é impossível que nós digamos que pertencemos a Cristo se aquilo que fazemos não o glorifica, se vivemos na prática do pecado, se não cultivamos um coração santificado. Tudo que nós professamos sobre Cristo é engano. Nós precisamos de um coração voltado para Deus, de um coração disposto a adorá-lo. E se você ainda não tem feito isso, saiba que o nosso Deus ele é um Deus gracioso, um Deus de misericórdia, que responde ao arrependimento com graça. Ele traz restauração. Se você tem vivido para a sua própria glória e não para a glória de Deus, ainda há tempo para o arrependimento. Você pode se voltar a Cristo e adorá-lo como o grande rei, como o rei justo, que age com misericórdia para todos aqueles que o buscam, que concede a sua graça, para que aquele que se arrepende viva agora em adoração a ele, viva para a glória do eterno rei.